Vamos agora para a Argentina, que tem eleições legislativas no próximo domingo. Uma data importante para o presidente argentino, Javier Milei, né? Ele tenta reconquistar eleitores que estão desencantados com o presidente argentino. Tem uma crise aí, né, com protestos ocorrendo e uma tentativa de socorro de ajuda que vem de Donald Trump dos Estados Unidos. Amanda Codrinha, ao vivo de Buenos Aires. Ô Amanda, qual que é o cenário político agora? Qual que é o clima aí na Argentina nesse momento? Faltando 2 dias, né? Domingo. A gente vai estar aqui no domingo, né? Eu vou estar de plantão, você vai estar comigo e a gente vai atualizar a partir das 4 da tarde no UOL News essas eleições legislativas aí na Argentina. Como é que está o clima por aí? Boa tarde. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Dani, Carla, Sakamoto, a todos que nos acompanham. O clima político é de extrema tensão. E o clima político não é o mesmo do clima das ruas, né? Essas eleições de domingo, Diego, elas são consideradas cruciais para o projeto político do Javier Milei, porque são nelas que metade do Congresso vai ser renovado. 127 deputados, 24 senadores vão ser escolhidos no domingo. O Milei, ele não tem maioria no Congresso. O que ele quer? Ele quer, primeiro, garantir a representatividade que ele já tem, depois, se possível, ampliar. Só que a conjuntura econômica não ajuda o presidente Javier Milei. Ele está enfrentando um momento de maior crise no seu governo. São escândalos envolvendo corrupção de aliados, inclusive a própria irmã, a Karina Milei, que também é secretária-geral da presidência. A economia está titubeando, sem sinais de melhora. Teve redução na inflação, como ele prometeu, de 25% para cerca de 2,5% ao mês? Teve. Mas essa queda na inflação não está refletindo no cotidiano do argentino. Né? Tá havendo um choque aí da inflação, do dado da inflação com o desemprego, a queda no poder aquisitivo, salários congelados e a incerteza se o argentino vai conseguir chegar até o fim do mês, como dizem aqui no país. Então, o governo, por outro lado, também está enfrentando uma queda na popularidade. Os últimos 10 meses foram os piores da gestão Milei, e essas eleições, elas são importantes porque elas são uma espécie de termômetro, né? A eleição de meio de mandato vai mostrar para o governo e para a oposição como que está o humor do eleitor, né? Se o projeto político que o governo foi eleito, se ele vai seguir com o apoio da população ou se vai ser um voto de castigo, né? Muito tem se falado disso, se vai ser um voto de paciência do argentino, uma renovação de votos, digamos assim, com o governo Milei, ou se vai ser um voto de castigo, um voto de protesto. O Milei tem um núcleo duro de militantes que é forte, que apoia o presidente, mas tem uma parte do eleitorado que votou no Milei muito mais por um rechaço ao peronismo do que propriamente por amor ao presidente Javier Milei, e esse eleitor ele está bastante decepcionado. Inclusive, aí há uma expectativa da adesão nessa eleição, porque em Buenos Aires, nas eleições estaduais no mês passado, cerca de 40% da população não foi votar. Muitos, inclusive, nem sabiam que estava tendo eleição. Então, dos cenários também é que haja uma baixa adesão na votação de domingo, que seria também uma resposta desse eleitor que não quer Javier Milei, que não está satisfeito com o governo atual, mas que também não quer o peronismo. Diego. Pois é, e qual que é a estratégia do Milei diante disso, Amanda? O presidente Javier Milei ele está atuando em 2 frentes, né? Desde há cerca de 6 meses, né, quando começou a campanha, primeiro na votação na capital Buenos Aires, depois nas províncias e agora para a eleição nacional, é o ataque à oposição kirchnerista, peronismo / kirchnerismo, né? Então, o slogan vamos fechar o caixão do kirchnerismo nessas eleições. O governo está apostando nessa narrativa do tipo, ou a gente vai votar por uma Argentina que vai virar potência, segundo palavras do próprio Milei, ou a gente vai votar pelo retrocesso, que é manter o grupo político, a casta política, como ele chama, como está. Né? O peronismo hoje tem força no Congresso, é o partido que mais tem representatividade,
Só que o peronismo também vive um momento delicado, né? Porque desde que perdeu as eleições para o Milei e com a prisão da Cristina Kirchner, ainda não conseguiu se reorganizar. Não tem uma liderança, inclusive, clara dentro do peronismo que hoje poderia disputar as eleições de 2027, por exemplo. Uma outra estratégia do presidente Milei tem sido usar a figura do Donald Trump, né? O presidente norte-americano fez um apoio público, né, ao presidente Javier Milei, fez concessão dizendo que ia ser generoso com a Argentina se Milei ganhasse as eleições. O governo tentou colocar panos quentes nessa fala do Trump, porque isso apavorou um pouco o mercado, ou seja, a ajuda financeira vai vir condicionada a uma vitória, então o mercado não reagiu bem e o governo tentou colocar panos quentes, mas o Milei tem reforçado esse apoio, dizendo que uma das maiores potências do mundo está com o Milei. Só que para o argentino comum, a política internacional importa muito pouco, né? O argentino comum, ele quer saber se ele vai conseguir pagar o aluguel dele no fim do mês, porque a cada 3 meses aqui na Argentina os aluguéis são reajustados. Ele quer saber se ele vai conseguir colocar comida na mesa, se ele vai conseguir se organizar economicamente, se ele vai conseguir manter uma qualidade de vida que caiu bastante nos últimos tempos. Então, essa é a preocupação do argentino comum, é com isso que eles vão para a urna, né? Com essa mentalidade que eles vão para a urna no domingo, Diego. Já volto a falar contigo, Amanda. Antes, Sakamoto. Antes de mais nada, boa tarde para a Amanda, né? Prazer ter você aqui. Olha, se dependesse, na verdade, de economistas liberais em todo o mundo, né, o Milei não apenas ganhava a maioria no Congresso, mas era declarado rei, imperador vitalício na Argentina. Existe uma torcida doida, você vai pegar revistas, jornais, né, artigos, existe uma torcida doida, por quê? Porque a Argentina se tornou um laboratório neoliberal, ultraliberal do mundo, então tem muita gente que torce, muita gente do mercado. E aí uma coisa interessante, né, e acho que quem acompanha a Amanda, quem acompanha a coluna da Amanda está sempre informado sobre isso, sabe disso, que é o seguinte, antes mesmo das denúncias das sacanagens envolvendo aquela criptomoeda, antes das denúncias de corrupção envolvendo a irmã do Milei, antes mesmo do caso, né, da renúncia, da candidatura do expert, né, do aliado do Milei à província de Buenos Aires, né, antes de tudo isso, a população da Argentina, classe média baixa, né, classe baixa, já estava sentindo os efeitos do ajuste milagroso do Milei. Eu vi muita gente falando, não, porque agora o argentino tem grana, tá voltando para Florianópolis, tá voltando para o Rio, tá viajando. O argentino com dinheiro tá. Agora, o argentino sem dinheiro não tá, né? Ele continua, na verdade, com uma mão na frente e outra atrás, desesperado, porque não está fechando nas contas e aquele milagre econômico não aconteceu. Melhorou os números, melhorou os indicadores, mas as pessoas, é o que a gente fala pra caramba aqui no Brasil. Quando sobe o PIB, eu sou um dos primeiros a falar, gente, como diria Maria da Conceição Tavares, de nada, né? Ela é saudosa, o povo não come PIB. Né? O povo come arroz, feijão, ou lá empanadas e medialunas, né? Carne, né? Milho. Então, o que acontece? Isso que faz diferença no final das contas, né? Não é os indicadores, é a percepção da qualidade de vida, né? E isso na Argentina pode se traduzir nas urnas agora, né? Agora, comentando também o que a Amanda falou, a declaração do Trump ela é péssima, porque o Milei segue presidente depois de fechar das urnas. Não é uma eleição presidencial, é uma midterm election, como diria nos Estados Unidos, é uma eleição de meio de mandato. Então, mesmo se ele ganhar ou se ele perder, ele continua governando. Então, se o Trump fala, não vai ter dinheiro para a Argentina se ele perder, mas pera lá, mas se ele perder, ele continua presidente. Né? Então teve muita gente que xingou o chanceler argentino, que inclusive acabou avisando que vai sair, né? Muita gente xingou o chanceler argentino por conta dessa situação. Noves fora que, eu concordo com a Amanda, o cidadão argentino está preocupado com a qualidade de vida, mas também não deixa de ser uma chantagem o que o Trump coloca em cima da mesa, né? O que pode, inclusive, animar alguns motoneiros, sindicalistas e o pessoal de movimentos sociais para ir para as ruas na reta final.
Quem ganhar ou perder não vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder, Amanda Cotrim. E o que está em jogo aí? O que o Milei precisa de fato para vencer? São 3 cenários que estão sendo considerados. O governo ele precisa conseguir pelo menos 40% da representatividade. Isso seria considerado um sucesso. De 40% para cima, o governo Milei saiu vitorioso, com força. Um cenário que não seria muito satisfatório, mas que ainda daria margem de competitividade, seria entre 35% e 40% dessa representatividade. Agora, abaixo de 30% é catastrófico. Seria muito preocupante, nas palavras de analistas políticos aqui da Argentina, para o governo conseguir seguir com o seu projeto, né? Porque a maior resistência que ele tem hoje no Congresso, além de não conseguir aprovar os projetos que para ele são muito importantes, para o governo são muito importantes, são a quantidade de vetos, né, que o Congresso tem derrubado do presidente Javier Milei. Então, o Milei tem governado basicamente por decreto, né? Inclusive judicializando muitas questões como da saúde, pessoas com deficiência, uma lei de emergência, né, para as universidades públicas também, porque está tudo congelado. Não tem aumento de salário, as pessoas estão ganhando os mesmos valores há quase 2 anos, e o custo de vida aumentou muito. Então está tendo também uma evasão desse tipo de profissional, médicos, terapeutas ocupacionais, psicólogos, que estão indo para outros lugares e abandonando aí as funções nos hospitais públicos, né? Que são os hospitais que dão que prestam esse serviço para a população realmente que mais precisa. Verdade. Vou dar um tchau coletivo para os meus amigos Daniela Lima, Carla Araújo, Leonardo Sakamoto. Beijo, abraço, bom fim de semana. Amanda, beijo para você também, bom fim de semana. Te espero um domingo aqui, viu? Até domingo.